se nós fizermos esse plano, esse projeto com dedicação, nós podemos triplicar esse número. Daí eu iria para os países fronteiriços, tá? E aí a coisa pega. Porque se você estiver em Manaus e quiser visitar Cusco, numa integração da Amazônia com a América pré-colombiana, para conhecer a cultura inca, são 45 minutos de voo. Mas, na verdade, o que você tem que fazer? Você tem que pegar um voo Manaus, São Paulo, Lima, Lima, Cusco. Então, não tem nenhuma lógica isso. Então, o que eu acho que nós temos que trabalhar o Caribe, que poderá ser planejado com um executivo de verão austral, com visitas à Patagônia até o Cabo Horn, a Cordilheira dos Andes, na região lacustre do Chile, Argentina, nas diversas rotas que integram aí a América pré-colombiana, do mundo maia, compreendendo a participação do México, da Guatemala, El Salvador, Honduras, as capitais cosmopolitas sul-americanas, como Santiago, Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, litoral nordeste brasileiro, Colômbia, Equador, Peru, na Rota dos Incas, Machu Picchu, o altiplano boliviano, integrando o Chaco e o Pantanal. Veja que existe... Quem vai ao Pantanal pode ir ao Chaco boliviano e assim por diante. Lá no Mato Grosso, os circuitos integrados em torno das 3 fronteiras, lá em Foz do Iguaçu, que vai muito bem, já abrindo os hotéis, as rotas jesuíticas da Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Então, as possibilidades são múltiplas e devem ser implementadas imediatamente. Nós não podemos perder tempo para que isso não aconteça. Claro que o maior problema são as rotas aéreas. Criando, talvez, abrindo para empresas de pequeno porte, com aeronaves menores, mas nós temos que focar nisso. Tá? Não alguém, sem citar nominalmente, alguém do governo que fala que vai buscar 300 milhões de turistas na Austrália. Se eles não vêm nem da Europa, como é que vai chegar da Austrália aqui? Bom, então, gente, era isso que era importante ser dito. E eu queria mais uma coisinha só para fechar. Houve uma coisa que poucos notaram, ou muitos notaram, mas não sabem exatamente a dimensão que isso assumiu. Há uns 10 anos, não menos nem mais, há uns 10 anos foram criadas as plataformas digitais. Tá? Plataformas de serviços que, nesses 10 anos, conquistaram o mercado. O mercado de delivery, de reservas e descontos em restaurantes, de reservas de hospedagem, de locação de veículos, tá? Onde o Uber se destacou, a locação de barcos, de passagens aéreas, o decolar.com, o caiaque, etc. Os voos de promoção, as passagens de ônibus, passagens de trem, os próprios eventos, tudo tem plataforma hoje. Essas plataformas,
eu tenho questionado isso, elas representam um grande avanço. Você tira do bolso um aparelhinho como esse, tá? E viaja para o mundo inteiro, reserva hotel, restaurante, serviços, aluga carro, enfim. Isso, em termos de Brasil, fechou mais ou menos em torno de 700 agências de viagem. Veja quantas pessoas ficaram sem emprego. Outro ponto importante. Eu cheguei a reivindicar na OMT, mandar uma carta, que a OMT criasse um marco regulatório, regulatório dessas plataformas. Porque o mais sério disso, que eu vou falar agora, nenhuma dessas plataformas são tributadas. Então, são bilhões de dólares que deixaram de ser recolhidos aos respectivos países onde elas atuaram, não é? E não há ainda nenhuma... O único país que tributou foi a Inglaterra, 0,6%. O Paulo Guedes está falando agora em tributar, mandei uma carta para ele também, em tributar em 0,2%. Não sei se foi aprovado. Enfim, isso realmente foi um problema sério. Veja que, se de um lado a TI evoluiu, nos ajudou, por outro, criou desemprego e elas estão se tornando cada vez mais fortes. O Airbnb, o iFood. O iFood hoje é um absurdo o que cresceu. Então, eles estão se tornando verdadeiras oligarquias e consórcios empresariais que se unem e ganhando muito dinheiro sem pagar nenhum tributo ao Estado. Com isso, eu quero parar por aqui. Eu acho que já dá para a gente debater bastante. Então, já falamos sobre o pós-Covid, falamos sobre o problema das plataformas, das políticas públicas. Então, Giovana... Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu descansar um pouquinho, vou falar aqui a presença das pessoas, né? Todo mundo muito feliz aí com a participação do senhor nesse evento. Observatório de Turismo de Mato Grosso, o pessoal está aqui. Andressa, lá do Observatório Trinacional. Nosso querido Cálidon, né? O assunto é turismo. O Tiago Neves deixa aqui um recado, né? É de Unimontes, Montes Claros, também está adorando a live. Tereza Catrambi, né? Tereza, conhece exatamente. Maria Angélica Maciel Costa, né? Do Observatório da Baixada Verde. Mônica. A Mônica, peraí só um segundinho. Fanny, né, de Observatório de Cultura e Turismo de Campo Grande, Jaqueline Joaquim, Bruno Melo, do Observatório Turístico de Enfrentamento à Covid, Bento Gonçalves, esse eu não conhecia, Jaqueline Joaquim, né, do Observatório da Baixada, Evelyn, daqui de Goiás, do nosso observatório, o Evandro, né, participa aí de quase todas as lives, Evandro Provinel, turismólogo da BB Tour Goiás, Maria Tereza, nossa querida, lá do Observatório de Belo Horizonte. Solange, nossa designer aqui do Observatório do Turismo. O professor Saulo Ribeiro, do Maranhão, do Observatório da cidade do Maranhão, lá de São Luís. O Guilherme Varajão, professor também, seu colega, né? Vestibular. E aí, vamos começar aqui com a pergunta, né, professor, da Miriam Rodrigues, né, que diz o seguinte:
Como fazer para incluir o turismo bate-volta, que é uma realidade na maioria dos estados brasileiros, dentro dos números que balizam o turismo interno? Esse conceito não deveria ser modernizado? Essa é a pergunta dela. Recentemente, né, semana passada, o IBGE lançou uma pesquisa, e nessa pesquisa, um número considerável de pessoas que viajam de carro e no seu próprio estado, ou próximo. Então, o que o senhor fala sobre isso? Como é que a gente pode validar isso? Como é que a gente pode dimensionar isso? Pois é, eu acabei de dizer que a retomada, a reconstituição do turismo, na minha concepção, começa no próprio estado com viagens até 250 quilômetros. E dá para fazer o bate-volta. Tá? Sim, professor, mas o que ela quer saber a gente tem uma dificuldade de dimensionar esse fluxo, né? Qual que é a sua sugestão como pesquisador? O que o senhor acha que pode ser feito?